em como está o seu sinistro e como está o seu índice combinado para saber se você vai ganhar dinheiro ou não. O índice combinado. O que é o índice combinado? Não é o índice que eu combinei com alguém, não. Índice combinado é o índice de total de despesas da empresa dividido pelo faturamento. Isso que se chama índice combinado. Então eu pego a despesa de sinistros, mais a despesa de gastos externos, ou seja, das comissões pagas, mais o custo administrativo, ou seja, tudo que eu paguei de água, luz, transportes, refeição, funcionários, ticket, ou que seja, somo todos esses custos pagos e divido pelo total de faturamento alocado àquele mês. Tem que sobrar o lucro. Não é? Isso vai dar o índice. Se esse índice for inferior a 100%, significa que a companhia está ganhando dinheiro. Se for superior a 100%, significa que a companhia está perdendo dinheiro. Mas uma vez ou outra você pode passar esse índice de 100%, porque pode ter tido uma catástrofe que ninguém imaginava. Por exemplo, a pandemia foi uma catástrofe que ninguém imaginava. E ele pode passar um pouco, mas isso também não é um sinal que a empresa vai quebrar. É um sinal que vai tudo ser... O que pode acontecer? Pegando uma coisa mais simples. Imagina que a companhia tem o seguro de uma plataforma de petróleo, pegando aquele mesmo exemplo que eu falei antes, e essa plataforma afundou. Então, naquele mês especificamente, ela pode ter um índice combinado ou uma despesa de sinistros superior ao faturamento alocado para aquele mês. Não é? Isso não significa que a empresa vai quebrar ou que quebrou, nada disso. Não é? Significa sim que ela teve um mau mês. Não é? É a mesma coisa de você, no varejo, comprar 800.000 geladeiras para vender e, por alguma razão, naquele mês você só conseguiu vender 200 geladeiras. Não é? E você teve que pagar o fabricante pelas mil geladeiras, só dando um exemplo. Então ela teve um mês mau, não é? Mas não significa que a atividade é ruim, ou seja, ela teve um mês abnormal, que a gente chama. Né? Então, na atividade de resseguros isso é muito possível. Não é? Você vê um sinistro grande num determinado mês, pode fazer com que um determinado mês, ou um determinado semestre, ou um determinado trimestre, ou eventualmente um determinado ano, se complique. Por exemplo, um sinistro agrícola, um sinistro de safra. Não é? Pode ser que aquela safra quebrou. Aquela safra foi uma péssima safra, ou porque geou demais, ou porque choveu demais, ou porque não choveu. Não é? Então, naquele específico ano, especificamente naquele ano, você teve um mau ano. Mas tudo que acontece de anormal em sinistros tem que ter uma explicação. Não é? Então, essa é a parte da transparência que uma resseguradora tem que ter e que é meu compromisso com os nossos investidores, com os nossos clientes e com a imprensa de ter isso absolutamente claro. É por isso que sempre quando acontece uma catástrofe, vamos supor, como a Torres Gêmeas, todo mundo fica de olho no que as resseguradoras vão explicar para que as ações delas não caiam, né? E sempre precisa ter essa transparência que você está tendo aqui de contar tudo. Exatamente. E aí o mercado acaba sempre se ajustando, né? Ou com aumento de preço. Quanto mais transparente uma resseguradora ao ponto que isso não crie desvantagem competitiva, ou seja, nós não podemos dar informação que o competidor vai usar contra nós. Não é? Mas quanto mais transparente a seguradora ou a resseguradora explicando para os seus investidores, não é? Como é a atividade e o que influenciou os resultados passados da atividade, mais valor essa companhia tem. Então, um dos grandes projetos nossos, que é esse que a gente botou em curso a partir da nova gestão da companhia, não é? E da renovação que se fez na empresa, na forma, é de criar, não é, uma consistência no nível de informação e transparência naquilo que a gente vai informar, ainda que seja especificamente num determinado mês, ou num determinado trimestre ou semestre, uma informação não tão razoável, não tão boa, não é? Faz parte da atividade, ou seja, e uma administração de seguros depende muito, 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 além dessa transparência, não é? Em ter instrumentos que mitiguem esses riscos no longo prazo. E o ano pode ser bom ou ruim, mas a empresa tem que ter capacidade técnica de dar resultado. Sim, no longo prazo. No longo prazo. Então, esse é um outro aspecto, não é? Que a gente tem que considerar quando a gente analisa a atividade de seguros e resseguros.
especialmente a atividade de resseguros, ela é uma atividade de consistência de resultados no longo prazo. Então, se você imagina que vai comprar uma ação de uma seguradora, não é? E vai ganhar muito dinheiro no próximo mês, isso é especulação, gente. Não é? O investidor típico de uma seguradora, ele coloca o dinheiro e espera esse resultado como se fosse uma renda vitalícia ao longo do tempo. Essa é a visão, esse é o perfil da atividade seguradora, diferente de outras atividades que podem ser especulativas. Não é? A atividade de seguros é de consistência, não é, dos índices de sinistralidade no médio e longo prazo, ou seja, um ano ruim compensa um ano bom, um ano mais ou menos ele é um ano neutro, depois você tem um outro ano bom e assim por diante. Então, esse talvez seja um aviso, não é? Que é importante a gente ter consciência quando compra a ação de uma seguradora ou de uma resseguradora. A gente tem que olhar a consistência, não é, no longo prazo dos resultados que essa empresa é capaz de gerar. Naturalmente, no caso específico do IRB, a gente veio de um semestre onde foram feitos ajustes na forma de reportar e tivemos os casos que é de conhecimento público. Então, o nosso momento, exatamente agora, é de recuperar, não é, essa imagem que se perdeu por razões óbvias, não é, e mostrar que a companhia é uma companhia séria, é uma companhia que tem um baita patrimônio, não é? É uma companhia que tem uma baita reserva técnica, que tem uma solvência invejável e, mais do que isso, que tem vantagens competitivas, como dito na parte anterior, muito sólidas e que isto vale, o valor de uma companhia está nas vantagens competitivas que ela tem, porque é a capacidade dela de gerar resultados no longo prazo. Não é? A gente costuma dizer que o passado é sunk. Sunk em inglês significa já foi. A gente tem que olhar para o futuro. Não é? E olhando para o futuro, não é, o que a gente vê é que temos no IRB uma companhia muito sólida, muito capaz e com experiência para gerar bons resultados e consistentes resultados e com transparência que o mercado necessita e demanda de forma adequada. E vale lembrar que o IRB é o único ressegurador que está listado na Bolsa do Brasil. E é por isso também que a gente pode aqui contar, né, com o Cássio, desmistificando o Segureis, né, e com esse programa agora de portas abertas com o IRB, para trazer mais informações para vocês sobre esse mercado de resseguros, que é um mercado extremamente interessante e que começa a ganhar mais espaço na Bolsa do Brasil. Bom, muito obrigada, Cássio, por desmistificar esse mercado e esses termos, e eu espero vocês no próximo vídeo.